Gente, meu nome é César, eu estou aqui em casa por conta do isolamento social, mas a convite do Gil Mori eu fui escolhido para poder trazer um pouco da visão do budismo sobre a morte. Eu queria começar me apresentando, eu sou estudioso do budismo há 19 anos, eu estudo budismo desde os 11 anos, aos 19 anos eu fui ordenado monge e eu fui morar nos Estados Unidos, num instituto budista, numa comunidade de tibetanos, onde tive uma oportunidade maravilhosa de me entregar para esses ensinamentos, de realmente entrar a fundo, de mergulhar de cabeça em tudo isso. E depois desse período de experiência monástica, eu retornei para o Brasil e eu senti um desejo muito grande de passar esses ensinamentos de uma maneira acessível, bem leve, bem descontraída, que fosse realmente capaz de todas as pessoas, ou a maior parte das pessoas, os brasileiros, olharem para esse ensinamento e olhar para tudo isso e falar: a iluminação é possível, ela não está restrita só àquelas pessoas que fizeram o voto de monge e de morar no monastério no isolamento. Então, talvez seja por isso que uma amiga em comum me apresentou para o Gil, e a gente teve essa conexão, e eu vou tentar fazer isso dessa maneira leve. Vocês veem que eu estou em casa, estou com um gato aqui, e aí a gente pode bater um papo sobre isso. Então, antes de falar exatamente sobre a visão da morte no budismo, eu queria fazer um breve histórico sobre o que é o budismo, né? E é impossível a gente falar sobre o que é o budismo sem contar um pouco da história do fundador do budismo. O budismo ele foi fundado por um príncipe indiano chamado Siddhartha Gautama. Ele só passa a ser chamado de Buda quando ele atinge a iluminação. Esse príncipe era uma pessoa comum, como eu, como vocês, como qualquer outra pessoa, que desde cedo ele tinha uma grande inclinação à vida espiritual, e talvez por isso ele criou no pai dele um grande temor dele se afastar das obrigações impostas pela monarquia, pelas suas obrigações sociais. Então o pai do príncipe Siddhartha Gautama, que fez de tudo, criou todos os cenários possíveis para que esse príncipe ficasse dentro do palácio e nunca tivesse a curiosidade de saber o que aconteceria fora daquele palácio, como que era a vida fora daquele mundo criado para deixar ele lá dentro. Só que, mesmo depois de ter casado, esse príncipe ainda assim continuou com dúvida, continuou sentindo que as respostas não estariam ali dentro dos muros daquele palácio, e que a sua vida não poderia ser só aquilo. Então ele pediu ajuda para o cocheiro dele, né, para o homem que cuidava dos cavalos e da carroça que ele usava, e pediu para levar ele para fora do palácio. E ele levou escondido do pai dele, sem a permissão do pai dele, e ele teve contato com 4 cenas que são um gatilho para o budismo. São as cenas que fizeram com que o Buda falasse: opa, esse mundo aqui, realmente, além de não ser só esse palácio, ele não se resume a uma vida tão artificial como essa que foi me entregue. E quais foram essas cenas? A primeira cena foi de uma pessoa muito doente. Ele nunca teve contato com pessoas que estivessem naquele grau de enfermidade. A segunda cena foi uma pessoa bastante velha, um ancião. A terceira cena foi de um cadáver. E a quarta cena foi de um praticante espiritual que buscava respostas. E aquilo mexeu com ele. Tudo que o pai dele não queria, mas aquilo mexeu com ele profundamente. O Buda entendeu que ele precisava buscar esse caminho, a iluminação, fora das responsabilidades reais que ele tinha, que tinham sido impostas, na verdade, para ele. Então ele parte numa busca por essas informações, por essa libertação do sofrimento que aprisiona, e que aprisionava, né, para ele, mas que aprisiona todos os seres humanos. Então, dentro desse contexto, ele pratica diversas formas de meditação diferentes, até que ele alcança o pleno despertar, a plena onisciência, o pleno conhecimento, e se liberta do sofrimento e passa também a contribuir com as pessoas. Então, nesse contexto dessa breve história do budismo, os meus gurus, os meus mestres, me ensinaram que o budismo é uma ciência da mente.
Ele é a ciência que faz com que o ser humano tenha uma introvisão, consiga se perceber, consiga ter autoconsciência para conseguir sanar o sofrimento. E aí a gente chega no ponto do primeiro ensinamento que o Buda dá, que a gente chama tradicionalmente de primeiro giro da roda do Dharma. Dharma são os ensinamentos budistas e o símbolo do budismo é a roda. Então a gente fala que é o primeiro giro da roda do Dharma. E nesse primeiro giro da roda do Dharma, o Buda, aí sim o Buda, né, que ele já se iluminou, ele explica que a existência humana ela é sofrimento e que a causa desse sofrimento é o agarramento ao ego, ao em si. E a isso o Buda dá o nome de ignorância. Então a meditação seria uma técnica de você conseguir suprir a causa do sofrimento. E é por isso que, diante das diversas possibilidades de interpretação sobre o que é o budismo, se ele é uma religião, se ele é uma filosofia de vida, eu particularmente gosto muito da ciência da mente. É uma ciência que emprega a ferramenta da meditação para que a gente consiga remover a raiz, a causa raiz do nosso sofrimento, que é a ignorância. Então, feito esse breve histórico sobre o que é o budismo, eu queria falar agora sobre o significado da morte no budismo. E aí a gente retorna ali para aquele momento que o Buda se encontra, que o príncipe Siddhartha se encontra com o cadáver, com a pessoa morta. Ele nunca tinha visto isso, embora a mãe dele tivesse morrido no parto, mas ele nunca tinha visto ninguém morrer. A morte para o budismo, ela é uma ferramenta. É assim que eu entendo que ela serve para a gente. Ela não é algo a ser temido, ela não é o fim, ela não é algo a ser evitado, ela não é um tabu. Ela é uma ferramenta para que a gente consiga se aplicar cada vez melhor na nossa prática de ciência da mente, na nossa prática de meditação. Por quê? O Buda, quando ele olha para aquele cadáver, ele traz questionamentos muito importantes para ele. E assim deveria ser para qualquer praticante budista. Quando a gente se depara com a morte, a gente tem que trazer esse questionamento para a nossa vida. E isso por quê? Porque esse renascimento humano, o budismo é uma filosofia espiritual que acredita em reencarnação, não como a maioria das religiões entendem. A gente entende que reencarnação talvez não seja uma coisa tão boa. Repetir o seu renascimento não seja uma coisa tão boa. Mas essa forma como a gente assumiu esse renascimento agora, que é a forma humana, ela é a forma mais adequada para a gente praticar essa ciência da mente e conseguir se libertar da causa do sofrimento. O que faz a gente ficar preso dentro dessa roda de renascimentos, muitas vezes descontrolado, são as ações que a gente produz. A essas ações, o budismo dá o nome de karma. A própria palavra karma significa ação. Essas ações, elas são respaldadas, elas têm um lastro nas nossas emoções, naquilo que acontece dentro da nossa mente. É por isso que a meditação, como ferramenta para domínio da própria mente, controle e autoconhecimento, controle da própria mente, é tão importante. Porque ela vai mexer na causa raiz daquilo que pode gerar uma consequência para o nosso renascimento. Só para esclarecer melhor esse pensamento. O karma, que eu acabei de dizer que significa ação, é qualquer ação. A gente está o tempo todo produzindo ações. Algumas dessas ações são positivas. Por quê? Elas são respaldadas em emoções positivas. Outras ações não. Outras ações são negativas, porque elas estão respaldadas, elas têm origem num pensamento negativo, em aversão, em atração exagerada, em orgulho, em ganância, em ciúmes e outras tantas emoções que são consideradas como desequilibradas dentro do budismo. E essas ações, elas gravam dentro da mente, aí eu gosto de usar uma analogia para a mente como se ela fosse um disco rígido de computador, elas gravam uma marca na nossa mente. Essa marca, quando ela encontra a condição adequada, ela amadurece. E aí a gente tem o que o budismo chama de amadurecimento do karma. Então, o tempo todo, dentro da visão budista, nós estamos produzindo karma e nós estamos recebendo o efeito amadurecido desse karma. Então, a morte e o renascimento humano são produtos do karma. A gente só consegue se ver livre do sofrimento quando a gente se vê livre do próprio karma, dos próprios efeitos amadurecidos do karma. Quando a gente assume esse renascimento humano, diferente, por exemplo, do renascimento dos animais, a gente tem todas as condições necessárias para colocar em prática essa ciência da mente.
E a gente tem que usar esse renascimento humano de uma maneira perfeita, de uma maneira mais positiva possível. E a isso o budismo dá o nome de extrair a essência do renascimento humano. Acontece que a vida, ela é cheia de distrações, ela é cheia de prazeres que, na verdade, são sofrimentos bonitinhos, são sofrimentos que estão ali maquiadinhos, disfarçados de prazeres, né? E esses sofrimentos, eles nos distraem. Talvez seja por isso, talvez não, com certeza seja por isso que a meditação exige tanto que a gente se desenvolva a concentração, porque a concentração evita que a gente se distraia pelo caminho. E para que a gente não tenha tanta distração durante a nossa vida, é muito bom, é muito benéfico que a gente use a morte como uma ferramenta, como um auxílio para a nossa prática, assim como o Buda usou. Então, existe dentro do budismo diversas discussões, diversas interpretações e diversas representações sobre como que a gente deve lidar com a morte. Eu vou trazer aqui para vocês algumas dessas visões. Então, existe um sistema de ensinamento budista que trata sobre o caminho gradual à iluminação. É um sistema que você consegue colocar tudo aquilo que o Buda falou de uma maneira como se fosse uma escadinha. E você vai subindo degrau por degrau. E um dos primeiros degraus desse sistema é a meditação sobre a morte. E aí a gente vai falar sobre, o budismo vai falar, na verdade, sobre as vantagens de se lembrar da morte e as desvantagens de não se lembrar da morte. Basicamente, as vantagens de se lembrar da morte é criar dentro da nossa mente uma espécie de conscienciosidade ou de diligência nas nossas ações. A gente entendendo que a morte é certa e que o momento é incerto, a gente cria uma responsabilidade para com a nossa vida. Então, não trazendo o temor ou a ansiedade da morte, mas trazendo a conscienciosidade. Eu vou morrer. Isso é um fato natural da minha vida, da vida de todo mundo. Então, eu vou usar esse renascimento humano que eu tenho agora da melhor maneira possível. Então, essa é a primeira prática de conscienciosidade. E qual seria a desvantagem de não lembrar da morte? Não lembrar da morte estaria exatamente o oposto. Não lembrar da morte faz com que a gente se torne relapso, faz com que a gente crie um vínculo com as distrações que a gente tem durante a nossa vida. Porque a gente vai criar dentro da nossa cabeça um pensamento de que eu sou eterno, de que eu vou viver para sempre, de que vai estar sempre tudo bem, e que na hora da morte, talvez seja por isso que na hora da morte muitas pessoas morrem com frustração, porque elas fazem, a gente, né, que quando a gente não pratica conscientemente, diligentemente, na hora da morte a gente carrega frustração para esse momento, isso não é nada positivo. O budismo, ele acredita eu mencionei que o budismo acredita em renascimento, né? De uma maneira que o renascimento não é escolhido por nenhum outro ser e também ele não é escolhido por nenhum outro ser superior. Ele é uma decorrência do amadurecimento do nosso karma. E se a gente tem uma vida que acumula muitas ações negativas, ou seja, que faz diversas gravações no disco rígido da mente de ações negativas, obviamente a gente vai ter um renascimento que seja desafortunado, vamos dizer assim. E então, a nossa vida, minimamente, ela tem que ser dirigida, essa experiência humana, ela tem que ser dirigida para evitar um futuro renascimento desafortunado e a gente continuar progredindo no caminho espiritual. Eu acho que o budismo, ele tem diversas práticas para que a gente colha a melhor essência da nossa vida, usando como ferramenta a morte, né? O fato de existir a morte. Mas eu acho que dentre todas as práticas, eu gosto muito das práticas que envolvem compaixão e amor, porque eu acho que essa é a natureza inata, iluminada que todo mundo tem dentro de si. Na verdade, quando a gente atinge a iluminação, não é que a gente descobre nada novo, a gente só remove aquelas máculas que impedem que a gente entre em contato com essa experiência, com essa essência iluminada. E existe uma frase muito famosa de um pensador budista que diz que toda felicidade, toda experiência de felicidade que a gente tem na nossa vida, ela tem a raiz no desejo de que os outros sejam felizes. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente conseguir usar a morte como uma ferramenta para agir com conscienciosidade, com diligência,
E a vida humana, para extrair o seu significado, que é o desenvolvimento espiritual, segundo o budismo, e qual é esse desenvolvimento espiritual? É trabalhar pelo outro, é agir com amor, é agir com compaixão, certamente a gente vai ter uma morte tranquila. E a gente vai ter um renascimento tranquilo. E se a gente conseguir ter êxito realmente na nossa prática, a gente não vai nem precisar renascer. A gente vai se libertar desse ciclo de renascimentos descontrolados, a qual o budismo dá o nome de samsara. E atingir a iluminação, que aí você rompe com tudo isso e você atinge um estado de consciência extremamente profundo. Então, eu acho que esse seria o conselho de como um budista morreria bem. Ele morre bem quando ele vive bem, e ele vive bem quando ele trabalha para o outro. Eu acho que, resumidamente, é mais ou menos isso. Agora, a gente está passando por um momento interessante do ponto de vista espiritual. No momento que você tem uma pandemia que coloca todo mundo para dentro de casa e faz com que a gente questione valores da nossa sociedade, o valor do dinheiro, o valor do material, e olhe para dentro, pelo menos para dentro de casa, né? Talvez seja um convite para a gente olhar para dentro da nossa própria mente também. Quando a gente olha para esse momento, a gente não pode, ou não deveria, né? O budista, pelo menos, não deveria olhar para esse momento com desespero ou com ansiedade. Ele deveria olhar para isso como uma grande oportunidade. E eu acho que qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode olhar para esse momento que a gente está em casa e fazer uma reavaliação dos nossos valores, uma reavaliação das nossas prioridades. E entender se o nosso cotidiano, as nossas atitudes, elas estão baseadas em emoções positivas, criando karmas positivos, ou elas estão baseadas em emoções negativas e criando karma negativo. Então, isso talvez seja uma espécie de retiro espiritual forçado que o universo está colocando aqui pra gente, uma grande oportunidade pra gente fazer. E aí, a gente vai se deparar com um fato que pode acontecer com qualquer pessoa e que a gente está vendo acontecer com uma incidência muito grande na Itália e na Espanha, que é o da morte. O que a gente vai fazer se esse momento da morte chegar pra gente e a gente não estiver com a consciência tão tranquila assim, porque não extraiu o significado, a melhor essência da nossa vida humana, ou quando essa morte chegar para um parente próximo, ou alguém que é do nosso círculo próximo? É uma questão difícil. É uma questão difícil porque quando eu tenho que falar sobre isso, automaticamente eu penso em mim. Eu penso como será na minha morte, como será na morte de alguém que eu amo. Mas aí eu tento recorrer aos ensinamentos que os meus gurus me passaram. Então, em relação à minha morte, eu acho que a gente pode usar isso, quando a gente fala da morte da gente mesmo, a gente pode usar isso como um aviso. Você vai continuar desse jeito? Você vai continuar com uma mente descontrolada? Você vai continuar com uma mente sem conscienciosidade, sem diligência? E aí, a gente toca o barco. No budismo, a gente não trabalha com culpa. Então, o que aconteceu, aconteceu, a gente se arrepende, purifica e não faz mais. E passa a partir desse momento a trabalhar da melhor maneira. E se a gente conseguir fazer isso por um ano, um mês, um dia, vai ser já muito grandioso, muito positivo. Quando eu penso na morte de alguém próximo, eu olho como um aviso para a minha própria morte. Está acontecendo com alguém, mas daqui a pouco chega comigo. Chegará para mim isso. E dentro do budismo, na parte mais ritualística, na parte mais religiosa, a gente tem diversas cerimônias para atenuar o sofrimento da pessoa que não conseguiu extrair a essência do seu renascimento humano. E aí eu trago aqui uma curiosidade, porque essa meditação sobre a morte, esse tema da morte, ele tanto não é tabu em sociedades em que o budismo é forte, como a tibetana, que o rito funerário tibetano é visto pela maior parte do mundo como um absurdo. O que acontece no rito funerário tibetano? Eles carregam, na verdade, a pessoa, antes de morrer, ela deixa um testamento, dizendo, olha, minha última vontade é que o meu corpo seja útil para o mundo, então eu gostaria que o meu corpo se tornasse alimento. E esse corpo é carregado para o alto de uma montanha onde tem muitos abutres, e um praticante, geralmente um monge ou uma pessoa que seja devotada à vida espiritual, muito dedicado, ele corta esse corpo e ele oferece para os abutres. Isso é uma meditação extremamente profunda. É um karma muito positivo realizado após a morte para quem deixou o corpo, e é uma meditação muito profunda para quem está tendo contato ali, direto com o cadáver, cortando e oferecendo para o abutre, porque ele está olhando, na verdade, o futuro dele, o nosso futuro. Daqui a pouco seremos nós que vamos morrer.
E isso é tão bem resolvido na sociedade tibetana que ninguém olha para isso com ansiedade ou com temor. Olha para isso como uma oportunidade. Olha para isso como um aviso de prática mesmo, de meditação. A vida humana é curta. Ela vai terminar. O tempo de vida das pessoas não é fixo. Ele pode mudar. Tem gente que vive 100 anos, tem gente que vive 10, tem gente que vive 20, tem gente que vive 50. É incerto o momento da morte. Então, quando que eu vou colher a essência da minha vida humana? Agora. E eu acho que esse momento da pandemia, ela traz, quando ela é bem usado, ela traz um nível de conscienciosidade tão importante que a gente consegue passar pela mesma experiência que o Buda teve quando saiu do palácio. Porque até 3 meses atrás, por exemplo, aqui no Brasil, estava todo mundo focado no carnaval. Ou seja, estava todo mundo dentro do seu próprio palácio criado pelo seu pai. Ah, tô aqui, tá tudo bem. A partir do momento que a gente tem uma imposição do governo, do Estado, colocando as pessoas dentro de casa porque o sistema de saúde pode entrar em colapso e as pessoas vão morrer, isso é exatamente a experiência que o Buda teve. Eu estou vendo o envelhecimento, a gente está vendo todo dia, né? Todo dia que a gente se olha no espelho, a gente se vê um pouco mais velho. Mas eu estou vendo a doença e eu estou vendo a morte. E agora, com esse projeto do Gil, eu acho que todo mundo, quem está assistindo os vídeos, tem a oportunidade de ver a busca espiritual. E aí a gente faz essa decisão. O que eu vou fazer com a minha vida agora? Então eu acho que encarar esse momento de pandemia, esse momento de contato com a morte, com o sofrimento, com a doença, com obstáculos à vida humana de uma maneira cercado de tabus, cercado de medos, cercado de ansiedade, não é a maneira mais inteligente de se lidar com isso. A maneira mais inteligente do ponto de vista do budismo é usar esse acontecimento como uma ferramenta para que a gente pratique a ciência da mente, para que a gente pratique o controle das nossas próprias emoções, das nossas próprias atitudes verbais e das nossas próprias ações. E com isso, a gente cria um nível de amadurecimento espiritual que nos leve minimamente a não ter um renascimento desafortunado e que nos leve principalmente para uma libertação completa, uma plena iluminação, um nível de consciência supremo que não está mais sujeito ao sofrimento. Então, eu passei aqui um pouco dos ensinamentos que os meus gurus deixaram para mim, principalmente baseado no jeito que eu pratico, né? Essa forma que eu tenho tentado olhar é baseada na minha própria experiência. Espero que tenha sido de alguma ajuda. Eu gostaria de finalizar dando 2 sugestões de leitura para quem se interessar mais por esse assunto. Existem diversos mestres budistas de diversas tradições que explicam de maneiras que são adequadas para cada tipo de pessoa. Então vale a pena a gente provar de cada um para saber qual é aquele que a gente mais se identifica, no caso do interesse. E aí eu tenho aqui 2 livros que são bastante completos sobre essa temática, que fala bem melhor até sobre isso que eu expliquei. Um é do Geshe Kelsang Gyatso, chama Viver Significativamente e Morrer com Alegria, que é esse aqui. A gente consegue encontrar pela internet e também nos centros que são administrados pelo Geshe Kelsang Gyatso. E o outro livro chama Morte, Estado Intermediário e Renascimento no Budismo Tibetano, de um lama chamado Lhati Rinpoche e um estudioso chamado Jeffrey Hopkins. Ele tem a apresentação de Sua Santidade Dalai Lama. Também é possível a gente encontrar esse livro pela internet. E existem outros livros de outros mestres igualmente importantes que falam sobre isso, e eu entendo, pela minha experiência, que todos eles vão falar basicamente a mesma coisa. Trate a morte como uma ferramenta positiva. Não olhe para a morte como um tabu. Não crie ansiedade sobre isso. Sobre a sua própria morte, tente extrair o melhor da sua vida humana agora. Sobre a morte de outras pessoas, queridas ou não, olhe como um aviso. Daqui a pouco é a sua. E colha o significado e colher a essência da sua vida, extrai um significado da sua vida, tenha uma vida significativa. Espero ter contribuído, espero que todos se cuidem, pratiquem o isolamento, né? A gente sabe que esse isolamento social ele evita que outras pessoas potencialmente se contaminem com essa doença e
e enfrentem obstáculos muito maiores e pratiquem um caminho espiritual. Eu gostaria de dizer isso, não importa qual, pratiquem isso.